trabalho da Univesp, desenvolvido pelos alunos de Engenharia da Computação, como tema bloco de material reciclado para pavimentação. Como resumo do projeto, o intuito é estar utilizando resíduos plásticos para a produção de blocos de pavimentação. E esses mesmos seriam destinados para a recreação, para áreas de recreação, né, de crianças, em ONGs e escolas. Um dos insights que a gente teve em relação a isso foi devido ao alto preço, o valor do concreto convencional e o quanto isso custaria para algumas entidades que não têm uma estrutura e um poder financeiro para poder estar dando uma infraestrutura melhor para essas crianças, né? E assim desenvolver uma cultura sustentável. O maior desafio hoje encontrado, um dos maiores desafios encontrado pelo homem é a crescente quantidade de lixo produzida e despejada na natureza. Sendo que a gente cresce exponencialmente, a nossa população cresce exponencialmente e a quantidade de lixo, obviamente, acaba crescendo também. Então, a gente acaba necessitando de políticas, de meios para que possamos destinar melhor todo esse resíduo produzido pelo homem. Aqui tem um dado, entre 2001 e 2010, o crescimento da produção de lixo aumentou 21% no mundo. O Brasil teve um crescimento de 13% no mesmo período. Quer dizer, o Brasil, que é o nosso foco, teve um crescimento expressivo também dentro de tudo isso aí, né? 13% de lixo, isso aí é um pouco mais que a metade nesse mesmo período, né? O lixo ele tem potencial destruidor, se ele não for bem destinado, colocado em lugares corretos, para a sua degradação, para a sua finalização, para o seu ciclo de vida, mas ele também tem um potencial gerador de renda. A gente notou que existe uma expressiva contribuição na renda de famílias carentes. Para se ter uma ideia, no Brasil, a reciclagem emprega aproximadamente 500 mil pessoas no chamado emprego verde, né, que é um termo utilizado para pessoas que trabalham nesse ramo de reciclagem. E movimenta no mundo 8 bilhões, que é muito dinheiro. Então, é um mercado que vai crescer muito ainda, e que necessita de incentivos e políticas para destinar todo esses resíduos, todo esse plástico, todo esse lixo produzido pelo homem. Tendo em vista a quantidade de empregos diretos e indiretos criados pela reciclagem e a geração de renda envolvida nesse processo, nosso projeto foi elaborado para ser usado parte desse lixo especificamente, né? No caso, a gente não pegou todo o lixo que é gerado, todo os resíduos, até porque isso seria um trabalho gigantesco, mas pegamos um item específico que é gerado, que é o plástico, que está relacionado a garrafas PETs, a N produtos que tem como resíduo ele, desde embalagens, etc. Então aí a gente vai, com isso, desenvolver calçadas recicláveis, através desses blocos. Como mencionei, os blocos plásticos para pavimentação em calçadas, né, é o nosso objetivo, substituindo-os de concreto e ainda reciclando a quantidade de plástico jogada na natureza. Isso aí vai dar também uma diminuição em locais que isso for utilizado, que foi implantado o projeto, a diminuição desse item como resíduo. Por ser composto de polímero, que consiste em longas cadeias de moléculas unidas firmemente, ele tem uma alta resistência, torna o plástico forte e contribui para a sua grande longevidade. O processo de assentamento desses blocos é igual aos de concreto: nivelamento do terreno, assentamento dos blocos e pedrisco por cima para compactar e preencher os espaços. Então ele tem um processo de utilização, como se você imaginar um bloco de concreto e um bloco de plástico, o processo ali de instalação dele é muito similar, o que facilitou também a gente estar desenvolvendo esses blocos. Então isso também ajudou a gente
bater o martelo nesse projeto e ver que ele era viável. Para ter uma ideia sobre a decomposição, né, a gente pode ver aqui, se a gente olhar aqui, ó, o tempo médio, né, de decomposição dos materiais. Alguns aqui, a latinha, por exemplo, 200 anos, uma garrafa aqui, 450 anos. E o que isso pode causar na natureza, sendo que a nossa população cresce, mas não consegue ainda, nem que seja igualar a quantidade de resíduo que é gerado pela quantidade de consumo. Então a gente está gerando muito resíduo e não está destinando nada desse resíduo adequadamente. A gente está deixando esse resíduo entrar no mar, entrar em rios, e a fauna, a flora é prejudicada e todas as espécies, inclusive a gente. Então existe uma atenção, um alerta laranja aí para esse problema. Aqui as garrafas de bebidas, né? 1 milhão de garrafas são compradas por 1 minuto, ou 16,6 mil por segundo. Olha a quantidade de consumo de garrafas. 480 bilhões vendidas em 2016. Um valor muito expressivo. 110 bilhões fabricadas pela Coca-Cola. Uma única marca fabricou 110 bilhões de garrafas. Menos de 50% coletadas para reciclagem. Ou seja, a gente não está conseguindo nem 50% reciclar todo esse resíduo de garrafas. Que é isso aí, no caso aqui, seria plástico, vidro. Mas se você dá uma olhada bem aqui, você vê que a gente não está conseguindo só em garrafas plásticas, fora os outros resíduos plásticos, outros produtos que geram resíduo plástico, a gente não está conseguindo nem 50%. 7% são transformados em novas garrafas. Apenas 7% é reutilizada em um novo produto. Né? Renova o ciclo de vida do resíduo. A gente usou como método científico e as técnicas utilizadas, estudamos sites, procuramos documentos e algumas hipóteses experimentais formuladas e disponibilidade em locais de coleta e reciclagem, obviamente. Na segunda fase, procedeu-se ao estudo do modelo a ser criado, como também algumas características a ser consideradas, como capacidade de sustentação, que uma das preocupações que a gente tinha é como a gente ia alocar ou instalar esses blocos sendo em plástico. Né? E a gente chegou à conclusão que era muito similar, que não haveria alguma dificuldade tão expressiva, né? Devido ao tamanho do produto, design, etc. Metodologia que a gente usou. A gente leu o caso, fez a identificação e esclarecimento das palavras, expressões referentes ao tema, né, proposto. Identificamos os problemas, no caso. Discutimos os problemas que permeiam o caso, por meio de expressões conhecidas pelos membros do grupo. Resumimos a discussão. Enxugamos mais a discussão, formulamos objetivos de aprendizado para o alcance da solução do caso, buscamos informações de forma individual, de formas coletivas, para agregar o conhecimento ao grupo e retornar ao grupo, compartilhar as informações e procurar a solução para o caso. Essa foi a metodologia que a gente usou para estar desenvolvendo esse projeto. Como protótipo, né, a gente fez um desenho, né? Fizemos um estudo de medidas diárias, estipulamos uma medida padrão de uma escola, por exemplo, e fizemos uma medição disso e como a gente poderia, qual o formato melhor, e a gente pode observar que no modelo Lego, vamos dizer assim, a gente utilizou com encaixes, né, que isso daria mais sustentação ao protótipo e a instalação do bloco. Aqui a gente já em fase final, no CAD, desenvolveu toda a parte do protótipo aí. Aqui a gente fez
uma forma, né? Fizemos toda a medição e fizemos uma forma do protótipo e como ele seria. Você vê que todo o material reciclado, né? Aqui já é o produto elaborado. E aqui, né, uma comparação do plástico antes e como ele virou o produto. Isso poderia ser utilizado, né, nas escolas e até mesmo em áreas de residência, e futuramente esse produto poderia ser utilizado também, se pensando em custo-benefício, já que o produto é abundante, o resíduo é abundante na natureza, a gente pode pegar ele na natureza, tem ele em abundância na natureza, e pegar e desenvolver essas calçadas de pavimentação, essas áreas de recreação para crianças. Então esse foi o nosso PI 2, foi esse projeto que a gente desenvolveu com o intuito de usar a reciclagem, desenvolver uma cultura sustentável e dar solução para um problema em escolas, ONGs, entidades com pouco recurso financeiro para a área de recreação de crianças e quais necessidades deveriam ter.